Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de todos aí. Achei interessante esse tema, né, que a gente vem discursando. Falamos um pouquinho nos dois cursos que nós tivemos juntos, né, no curso de terapia manual, no equilíbrio do sistema nervoso autônomo e hormonal. A gente vem estudando, obviamente, nós fomos os responsáveis por trazer várias técnicas para o Brasil, né, que vão via corpo, né, e as últimas que nós trouxemos, então, há quase 20 anos a microfísio, agora continuamos com a TME, então a PNS, técnicas sutis como a dermoneuromodulação, a osteopatia, a crânio-sacra, Boeing, né, que é uma técnica muito conhecida da Austrália, enfim, são todas técnicas sutis as quais nós vamos discutir. E como é que vocês vão fazer link com tudo isso que nós vamos colocar aqui para vocês. Bom, então, como eu disse a vocês, é muito interessante tudo isso que a gente faz, né? Pessoal, às vezes eu tiro a minha câmera porque eu fiz um speed test aqui, é coisa que está meio ruinzinha, tá, no hotel. Então, é muito importante a gente poder fazer esses links, né? Então, o primeiro exame que a gente faz dentro do nosso dia a dia é o exame de sistema nervoso autônomo, né? Então, o porquê do sistema nervoso autônomo ele ser importante para nós, né? Então, vamos discursar um pouquinho. Esse slide é um slide antigo, vocês todos já viram esse slide. Nós, quando avaliamos o sistema nervoso autônomo, nós estamos avaliando a alostase, nós estamos avaliando a capacidade de coping, a capacidade de defesa, de combate, né, do corpo e da mente, né, poder lutar contra os estresses. Vocês estão vendo aqui, se eu tenho estresse social, ambiental, emocional, físico, eu tenho que ter uma recuperação, eu tenho que ter fontes para a gente combater, né? Então, eu acho interessante, mostrei aqui na turma de São Paulo, né, pessoal, que se a gente for pegar esse slide, onde eu só separei até 12 meses, nós temos aqui uma linha do tempo que é relativa ao sistema nervoso autônomo, né, pessoal? Então, aqui vocês têm passo a passo do que acontece, né? Então, a gente junta tanto a embriologia, como a própria filogenia, como a própria ontogenia, né? Então, se vocês forem pegar esses dados científicos, né, lembra que eu falei para vocês, né? Pais e filhos, mais a mãe, compartilham da mesma sintonia autonômica, né? Então, quando você não tem o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, você vai persistir de geração para geração. Então, a gente que tem a responsabilidade, né, pessoal? Então, você que faz a micro, a TME, né, e que você entra no campo morfogenético, que você às vezes data, etc., e que você tem informações, né, e você que também não fez, mas você fez uma boa anamnese, você extraiu dados de que a fase pré-concepção, concepção, fetal, pequena infância não foi boa, aqui tem as provas científicas de que a primazia da coleta das informações é muito importante, né? Então, é o que eu coloquei no último parágrafo, ó. A disfunção do sistema nervoso autônomo no primeiro ano de vida pode ter consequências na regulação cardiovascular, mesmo durante a adolescência, né? Então, pessoal, isto tudo tem que ser relembrado no curso de fisioterapia integrativa, de saúde integrativa. O que nós falamos? Nós falamos muito sobre a programação metabólica, né? Então, quando você tem prematuros, não precisa nem perguntar, você já nota, opa, eu tive prematuridade, e a prematuridade ela é muito comum por causa da inflamação da mãe, né? A inflamação do pai, que doou, às vezes, um espermatozoide, meu pai fumava, meu pai era muito estressado. Então, não é culpabilizar a mãe, mas é atestar que os pais, né, eles carregaram isso, não houve o equilíbrio, a modulação do sistema nervoso autônomo, isso passa, tá bom? Então, tem comprometimento neurodegenerativo. Então, eu coloquei para vocês aqui todas as comprovações científicas daquilo que a gente vem falando há anos para vocês, né? Então, aqui vocês estão vendo, ó, criança de 8 anos com transtorno de espectro autista, depressão, transtorno de conduta, apresentaram, respectivamente, assinaturas distintas de variabilidade da frequência cardíaca. Então, vocês devem anotar que o início da aula obviamente, eu tenho que repensar em fazer melhor a minha avaliação. Isso muito me espantou, né? Para os últimos 20 anos, 18 anos que a gente vem ensinando, né, algumas técnicas, às vezes as pessoas
não evoluem prontuário, não anotam isso, eu acho isso um dó, né? Você perde esses dados que são um selo, uma marca da individualidade biológica, né? Então, olha só, devido às consequências negativas que o comprometimento do sistema nervoso autônomo pode ter mais tarde na vida, é primordial contar com qualquer fator de proteção que possa sustentar a maturação do sistema nervoso autônomo. Então, mais uma vez, pessoal, isso vai repercutir em dados de comportamento do seu filho, né, da sua filha, né, dos seus netos, dos seus sobrinhos, e isso é muito importante. Hoje, estava conversando com a Marcinha da minha turma, né, a minha turma, a turma do Christian, a primeira turma de microfisioterapia, ela falou, pô, Afonso, eu tenho pego um número gigantesco de crianças, adolescentes, que estão se cortando, tentando se matar, tal, e aí a gente entra num caos, né, de questionamento com os pais, onde é que eu errei? Porque todos nós pais sempre perguntamos a mesma coisa, né? Onde é que eu errei, né? O que está acontecendo com o meu filho? Não, você não errou. O que isso está programado, tá? Então nós temos que falar um pouquinho essa noite, tá, pessoal? Então a ontogenia, pessoal, é estudado, é ensinado nas leis biológicas, é ensinado na microfisioterapia, e então a ontogenia possui raízes evolutivas da conexão mente-corpo. Então isso vem muito antes, né? Então, hoje, quando eu dou aula, dei aula para vocês, terapia manual, sistema nervoso autônomo e hormonal, eu disse a vocês que, hierarquicamente, antes da formação dos blastos, nós temos o hipoblasto, nós temos o epiblasto. Então, quando você vem na linha lateral, que tem isso em todos os animais, inclusive, olha só no segundo parágrafo, muito antes do surgimento dos animais, antes da evolução de olhos, ouvidos e nariz, pessoal. Então, antes dos órgãos que são sensoriais, os organismos primitivos, como as bactérias, já podiam sentir os outros organismos. Eu quero que vocês comecem essa noite anotando assim: as bactérias primitivas formaram mitocôndrias. Houve na história, pessoal, a transformação, né, de bactérias formam mitocôndrias. Por isso que hoje a gente foca tanto em mitocôndrias e como isso é importante para vocês deixarem isso praticamente anotado, né? Bom, e se as bactérias, quando você aprende lá os corpos primitivos na micro, enfim, toda a parte de ontogenia, né, nós sabemos que tem uma ligação com o nosso próprio desenvolvimento, né? Então, olha só, a evolução não tinha inventado o cérebro, mas esses organismos já reagiam às informações de escolher quais os processos executar. Então, eu vim aqui novamente salientar que aquilo que a gente aprendeu sobre o cérebro triuno, ele foi legal, mas isso é da década de 80, 90, né? O cérebro triuno, praticamente hoje, nos novos conceitos de neurociência, ele não existe, né? Não tem como você falar hoje que o cérebro emocional é o cérebro límbico, né? Hoje não tem como. Hoje a gente sabe que nós temos uma programação, né, neurocientífica, onde nós temos uma participação e uma sinergia modulando todo o cérebro, ligando o córtex pré-frontal, a amígdala e todos os outros cérebros, né? Então, como a gente começou a explicar para vocês na formação que vocês estão fazendo conosco, nós temos que rever o que é o imprinting, o que é a programação metabólica, né? E isso eu disse a vocês e repito, é mais, entre aspas, impactante você colher informações da fase pré-concepcional, concepcional, do que da própria vida fetal. E eu falo sempre o mesmo exemplo. Ah, minha mãe parou de fumar quando soube que eu estava grávida de mim. Não adianta, porque se ela fumava antes, ou seu pai fumava, que é o que aconteceu, por exemplo, na minha família, isso deixa impregnado e o sistema nervoso autônomo ele não reage, né, pessoal? Então, ontem, por exemplo, a tarde inteira eu e a Nima ficamos num lugar fazendo teste do sistema nervoso autônomo, testando minhas ondas cerebrais e tal, e eu fiquei contente, porque eu estou muito bem, mesmo com a condição de estar sentindo dor 24 horas, de perder qualidade de sono, né, por estar com o meu intestino aberto. Mas nós sabemos, por exemplo, que o sistema nervoso autônomo, se você é mal alimentado, mal alimentado não quer dizer a minha gordurinha aqui, né, pessoal? É comer mal mesmo, né, ou comer indevidamente, você tem um sistema nervoso autônomo que não reage, né? Então, o imprint significa o que sua mãe comia também, né? Então, o imprint que vem a ser, né, a definição de impressão, marca, cunho, carimbo, ela relata fenômenos relacionados à genética e à psicologia. Então, a gente chama
existem vários imprint, né, pessoal? Aquelas pessoas que não fizeram o curso de fisioterapia integrativa, talvez isso seja novo. Mas você que fez outras técnicas, você deve entender que isso chama programação metabólica. E isso explica porque, às vezes, você vai ter uma depressão na fase adolescência ou na fase adulta, vai ter uma anorexia, uma bulimia, um problema mais grave, né? Então, nós chamamos de imprint genômico. Eu disse a vocês que as 3 áreas que eu tenho estimulado vocês, alunos, a estudarem, número 1 é o expossoma. E o expossoma nada mais é de você pegar todas as informações de onde e como você veio a esse mundo, né? Então, significa não só a sua herança hereditária, mas em que condições você veio nesta herança hereditária. Como é que eram os seus avós, os seus bisavós, os teus trisavós, com o que eles trabalhavam, como eles comiam, como é que era o corpo deles, né? Então, por exemplo, meu avô e minha avó, do lado japonês, vieram do Japão, quer dizer, emocionalmente tiveram alguns problemas. Isso explica determinados tipos de expressão genética. E olha o que está escrito aqui, ó, esse processo ocorre pela metilação do DNA e o perfil de metilação é preservado de geração para geração. Ficou claro, pessoal? Então, o fenômeno de espossoma está ligado à metilação e à sulfatação. São 2 tipos de reações bioquímicas que a gente vem falando há muito tempo. Então, vamos falar um pouquinho nessa noite de hereditariedade, de fator bioquímico, de fator neurológico. Eu acho que vai fechar bem legal os últimos slides dessa aula. Então, no ramo da psicologia, pessoal, e o imprinting foi estudado por um zoólogo austríaco chamado Konrad Lenz, né? Ele foi o primeiro a correlacionar animais. Então, o dado da etologia, se você pegar a biografia de Hammer, né, ele é médico, ele fez teologia, ele estudou os animais, né, ele estudou etologia. E a etologia estuda o comportamento animal. E olha só como é importante você estudar os tipos de imprinting, né? Por quê? Porque isto está ligado à sua filiação. Então, filiação, imprinting genômico. Pessoal, não vou ficar lendo slide, esse negócio é para vocês lerem, para vocês, eu acho interessantíssimo, e isso reforça para mim, que sou pesquisador, aquilo que eu falo para vocês, né? Então, olha só, Lorenz estudou isso em 1935. Então, etologia, pessoal, ontogenia, filogenia, embriologia, são dados de fatores organizacionais, né? Então, quando você trabalha com um fator organizacional, você está trabalhando com um algoritmo, mas este algoritmo dentro da matemática biológica, né? E aí a gente se pergunta, quais as fases da sua vida que você possa ter passado por janelas de programação metabólica? Como eu disse a vocês, se sua mãe engordou demais, se sua mãe teve um problema emocional, tudo isso reflete na sua vida e reflete dentro do seu futuro, né? Então, eu digo a vocês, quais são, então, as primeiras janelas de vulnerabilidade? A primeira delas é pré-concepção, concepção, que são janelas críticas. Aí entram na gestação e na lactação. É aonde você tem maior vulnerabilidade a problemas nutricionais e hormonais. Ficou claro, pessoal? E isso vai interferir na metilação e na sulfatação da expressão do seu DNA. Então, eu pedi para vocês anotarem. Primeira coisa importante é o seu expossoma. Mas, pessoal, o expossoma, ele não pode ser separado do genoma. Então, olha só este artigo de setembro de 2022, né? Nós estamos no mês desse artigo. Então, quando você tem um aumento, né, de alteração metabólica na mulher, você vai ter adaptações maternais metabólicas, como vocês estão acompanhando o cursor aqui, né? Isso tem tudo a ver com todos os metabolismos que vão passar via placentária e, obviamente, vai passar para a fase fetal. E aí você tem um balanço ou um desbalanço entre os processos metabólicos, que são anabolismo e catabolismo. E aí vocês têm uma comunicação metabólica de mediadores. E esses mediadores, obviamente, são passados do segundo ao quarto dia
através do cordão umbilical da mãe para o feto. Para quem fez microfisioterapia e fez TME, obviamente isso é chamado de terreno, né? E para aqueles que são homeopatas, o terreno é a sua hereditariedade, a sua constituição, mas foi transmitido por gametas, subdivisões, através da parte circulatória. E é isso que eu quero que vocês escrevam aí. Tá lá, fatores de secreção, exomas e vesículas extracelulares. Então, tudo aquilo que foi passado via sanguínea é passado junto com uma modulação de metilação sulfatação. Então, número 1, saber avaliar o espossoma. Número 2, saber avaliar o genoma. Até agora, são os dois mais importantes. Então, quando você estuda imprinting ou programação metabólica, você estuda metabolismo de glicose, de lipídio, de aminoácido. Isso vai. No início foram feitos estudos que são feitos experimentais, estudos em ratos, né? Então, olha o que está escrito lá: regulação da comunicação metabólica maternal fetal. Ficou claro, pessoal? Então, isso determina se você vai ter mais gordura, né? Se você vai ter mais reações, né? Por exemplo, aos macronutrientes, se você vai ter capacidade de destoxicar, de antioxidar, capacidade de você ter mais alostase, defesa, coping, para lutar contra os tipos de estresses diferentes que lhes são submetidos durante a vida, tá? Então, pessoal, primeira agressão na fase pré-concepção, concepção e fetal é a exposição a disruptores endócrinos. Isso hoje é o que mais, dentro das revisões sistemáticas e meta-análise, tem sido provado. Então, você tem que perguntar para sua mãe: olha, mas seu pai fumava, sua mãe fumava, ela limpava a casa, que tipo de material ela fazia para lavar sua roupa, lavar sua louça? Pessoal, isso tudo é muito importante. Ah, mora em São Paulo, mora em Nova York, tudo isso você tem que anotar, porque isso reflete no seu exame genético, pessoal, né? E isso vai refletir, por exemplo, uma pessoa que faz um genoma e você determina que ele tem baixa ou ela tem baixa capacidade de detoxificar, baixa capacidade de antioxidar, você que está fazendo fisioterapia integrativa já aprendeu que você vai ter que jogar pelo menos uma proposta de o dobro de uma pessoa normal de detoxificação durante o ano. Simplesmente assim, né? Porque os 5 R's que a gente ensinou para vocês da medicina funcional, o primeiro R é retirar, remover, né? Então você vai ter que detoxificar essa pessoa, né? Então, pessoal, fiz um texto bem bacana aqui, ó. O imprint genômico é um mecanismo epigenético, acima, fora da genética, que resulta na expressão monoalélica, quer dizer, eu estou falando de alelos, né, do DNA, ó, específica da origem do pai, de um pequeno número de genes, e esses genes impressos desempenham um papel crucial no desenvolvimento dos mamíferos, né? Então, não é. Vocês viram, pessoal? Eu fiz de propósito, não é só a mãe, mas o pai conta muito. Meu pai fumava muito, meu pai fez esporte na adolescência, mas depois nunca mais fez, sempre foi uma pessoa estressada. Isso passa, né? E isso passa onde você que está fazendo esse curso tem a responsabilidade de investigar o expossoma e o genoma para que você aprenda como silenciar a expressão gênica. E eu coloquei aqui, ó. Durante períodos críticos no desenvolvimento fetal, podem alterar os padrões de metilação do DNA, levando à expressão gênica inadequada do desenvolvimento e à doença risco. Quer dizer, você se expõe mais. E aí eu volto a questionar vocês daquilo que a gente já passou para vocês. Lembra do professor Moacir, né, cirurgião cardíaco pediátrico, né, professor da medicina de São José do Rio Preto, me fez a seguinte pergunta: sistema nervoso autônomo é causa ou consequência? Então, no início desta aula, é a mesma pergunta que eu falo para vocês, né? Vocês sabem a resposta: o sistema nervoso autônomo é causa. Pessoal, se ele é causa, vocês viram que nós temos que repensar a nossa timeline. E a timeline do material de suporte científico que eu estou vos dando é muito importante que vocês possam reler tudo isso aí, né? E olha só esta figura, de novo, de outro jornal de setembro de 2022. Quando a sua mãe ou seu pai foram expostos
aos expositores, né, de disruptor endócrino, você entra num desequilíbrio epigenético, obviamente, como eu falei para vocês, altera o imprint genômico, altera a metilação do DNA, e hoje você entende que você hoje, que vai num cardiologista e que está com obesidade, né, com uma esteatose hepática não alcoólica, com uma diabetes, uma síndrome metabólica, um problema cardiovascular, obviamente, você nem imagina que hoje, quando você vai no médico, o cara te dá um antipertensivo, ele não está tratando a sua causa, ele está remediando a sua vida. Então, pegar um idoso que vem para nós com 80 anos, que toma 20 remédios, não é um envelhecimento saudável, né? E nós já passamos várias aulas para vocês com o intuito do envelhecimento. E esse intuito do envelhecimento, a gente já discutiu, né, ao qual explica, você envelhece naquilo que você gerou de insultos ambientais que lhe foram propostos nessas fases de probabilidade ou então de falhas, né, do genoma, tudo bem? Então, começo a minha noite dizendo, sistema nervoso autônomo é causa, então vamos falar um pouquinho mais do sistema nervoso autônomo, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, setembro de 2022, o DOI, para vocês localizarem a revista que eu tirei isso, e vocês não podem esquecer que hoje, de novo, eu insisto, pessoal, primeira coisa que vocês devem avaliar é o sistema nervoso autônomo. Mas ele é único, Afonso? Não, pessoal. Vocês têm que averiguar nutrição, vocês têm que averiguar o cérebro, as ondas cerebrais, tudo isso a gente vem ensinando para vocês, né? Vocês têm que avaliar a emoção. Então, se a gente vai falar de emoção, nós temos que tentar linkar o nosso cérebro e o nosso corpo, né? Falar um pouco de neurotransmissores, e aqui eu coloquei para vocês, né? Tipo respiratório, a sua ansiedade. Então, eu coloquei aqui vários dados. E um livro que eu tenho indicado para todos vocês, esse livro aqui, né? Todos os livros desse autor eu li, né, eu indico, já montei aula, eu gosto porque ele é neurocientista, como eu fiz 2 pós-doutorados em neurociência, né, os próprios professores me indicaram. Então, Leonard Milodinow, pessoal, ele escreveu, e justamente eu coloquei frases do livro dele, algumas, só para vocês pegarem o gancho, né, eu indico emocional, a nova neurociência dos afetos, né? Então, quando eu falo assim, eu vou estimular o meu nervo vago com Nirvana, aí eu montei umas aulas para vocês, falei, olha, eu vou lá, né, praticamente no núcleo do trato solitário, né, pessoal? Lá na parte dorsal, ventral do cérebro, né? E aí, então, na hora que você faz o uso, né, de uma estimulação do nervo vago, o que isso vai fazer? O que tem, pessoal, no córtex insular, né? Só que eu sei que no córtex insular, ele controla as nossas emoções, as nossas tomadas de decisão, e ele também influencia o estado do meu corpo a nível de reflexo víscero-somático. Olha só. Então, quando vocês fizeram esse curso comigo, vocês viram que, antes de tudo, vocês entenderam que hora que eu entro com tal manobra, para quê e por quê, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho. Bom, pessoal, se nós vamos falar que hoje nós temos uma conexão mente-corpo, nós temos que saber que o corpo adota informações de alerta máximo de maneira inconsciente. Então, o corpo, ele analisa tudo. E ele analisa tudo, e quem são os receptores que analisam, né, primariamente o nosso corpo? Se eu acabei de falar para vocês que o epiblasto, ele é um tecido que nasceu antes da lâmina tri, não é? No caso da trilaminar. Então, uma vai para mesoblasto, outra vai para endoblasto, outra vai para ectoblasto. Então, se eu estou falando que nasceu antes dos blastos, o epiblasto, ele é composto, principalmente o epiblasto, ele vai formar a epiderme. Nós temos que falar de queratinócitos, de células de Merkel, de melanócitos.
E não podemos esquecer que esses três receptores não são sensoriais. Eles informam o que o meio ambiente capta de informação, depois vão para neurônios sensoriais. Então, eles são super especializados. E quem descobriu isso não é fisioterapeuta, não é ninguém da área de osteopatia, foram os dermatologistas, né? Então, o corpo, quando começa a receber informação, ele tem que dar informação para a parte sensorial para dizer, olha, está tudo bem ou está tudo mal, né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é tudo feito de maneira inconsciente. O corpo e a mente ficam fazendo cálculos de, entre aspas, de previsão e sempre calcula se a sua sobrevivência está em risco ou em perigo. Até aqui, tudo bem, pessoal? Então, a interação mente-corpo, por exemplo, ela pode ser intuitiva, né? E eu falo para vocês que a intuição, ela, vocês vão ler, né? Não vou adiantar, mas ele conta a história do pai dele, né? Ele não estaria aí, não seria esse autor maravilhoso, se o pai dele não tivesse tomado uma decisão, né, na Segunda Guerra Mundial, totalmente intuitiva. E nós temos muita intuição. Então, quando tem intuição, você tem que entender que quem te dá isso são receptores específicos. Quando você para pensar, é o seu córtex pré-frontal. Mas, muitas vezes, a emoção e o corpo precisam de uma conscientização para a autopreservação, né? Isso é chamado, pessoal, em português, de afeto central, mas em inglês é chamado de core affect, tudo bem? Então, quando eu falo de core affect, né, quando vocês forem procurar, aqueles que dão aula, vocês vão ver que a origem dessa consciência, dessa intuição primordial, que sinaliza como um sensor o perigo que está embutido no cérebro, que nos monitora a condição do corpo e as ameaças do ambiente, porque vocês têm que pensar, pessoal, que afeto central, vocês podem anotar bem grande aí, é praticamente a neurociência, o nosso botão de alarme que vai dar informação se você está bem ou se está mal, né? E o quanto você está bem e quanto você está mal. Então, a gente precisa falar um pouquinho, né, sobre valência, sobre outros dados muito importantes, tá? Então, afeto central, ou core affect, né, que é a teoria da emoção, pessoal, é um estado mental que sinaliza o bem-estar, mas é um estado mental com inputs corporais, né? Então, nós temos um banco de dados através de determinados sensores que informa meu mundo sensorial, e, obviamente, isso mostra para mim qual que é a experiência emocional. Então, a nossa conexão com emoção e estado corporal é explicado cientificamente e clinicamente pelo afeto central, né? Que é o quê? Um reflexo da condição interna. Se vocês começarem a querer fazer link, pessoal, reflexo da condição interna e afeto central tem tudo a ver com ínsula. Ínsula anterior, ínsula posterior. Então, eu estou falando do córtex insular. E quando você estimula o nervo vago, você vai no córtex insular. Quando você faz terapias de toque sutil ou toque afetivo, seja microcraniosacro, osteopatia, seja PNS principalmente, você vai afetar estas células que a gente já falou para vocês, que são a CT trans ou a beta ou a delta. Uma pessoa que tem uma catástrofe de história ruim, seja a mãe engordou, teve uma pré-eclâmpsia ou hipertensão arterial, uma diabetes gestacional, teve um problema emocional. Não interessa. Ela tem uma situação do passado preta. Você já tem uma ideia que as informações via corpo estão muito perturbadas. E quando você passa o questionário de rastreamento metabólico, mais o eixo hipotalâmico adrenal pituitário, mais o questionário de sono, você vê que essas pessoas pontuam muito grande. E essas pessoas vocês já classificaram como hipersensíveis. Concordam ou não, pessoal? Toda pessoa hipersensível tem uma alteração no afeto central. Toda pessoa que tem um problema no afeto central tem um problema de informação no córtex insular e, anotem, e na amígdala. Se eu tenho um problema no córtex insular, eu tenho um problema no córtex pré-frontal medial. E isso vocês vão entender tudo agora. Então, eu estou dizendo a vocês que a maneira como nós temos a nossa história reflete como hoje nós nos comportamos emocionalmente, né? Eu falo de behavior, né? Eu estou falando de comportamento do corpo.
E aí, aonde eu me questiono determinadas terapias, quando são feitas só em protocolo, sem entender a individualidade. Eu disse a vocês, número 1, espossoma, número 2, genoma. Nós não chegamos ainda no número 3, tá? Então, a gênese de uma emoção é o afeto central que representa o input para o corpo, né? Então, quando você pensa entre um elo crucial entre corpo e mente, é aquilo que conecta a minha condição física, meus pensamentos, meus sentimentos e as minhas decisões. E as minhas decisões estão totalmente intrincadas de como eu sinto tudo, eu sinto o mundo através do meu corpo, né? E o francês, ele usa uma palavra muito legal, né? Ele usa, eu não me sinto bem na minha pele, né? É bem bacana isso. O americano fala, e tudo que eu tenho fica incorporado, né? São frases diferentes, com o mesmo objetivo, e, no caso, conotação. Então, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo clínico para vocês. Quando você está com fome, pessoal, e se você fizer com fome, né, e você está com fome fazendo, você decidiu pelo Dr. Google que você está fazendo para biogênese mitocondrial, porque você assistiu um nutricionista famoso e ele falou para você que era bom fazer jejum intermitente, e todo mundo faz. Mas o jejum não é para todo mundo, né, pessoal? O fazer uma dieta de, entre aspas, de baixo carboidrato não é para todo mundo, né? Você só pode fazer isso depois que você analisou, né, o seu genoma, o seu espossoma e mais o terceiro, que é o microbioma, né? Então, quando você tiver com fome e for fazer um exame de sistema nervoso autônomo, ele vai dar alterado. E se você for lá, e se o paciente, entre aspas, o terapeuta não foi avisado, ele vai falar, olha como você está mal. E você não está mal porque o seu sistema nervoso autônomo simplesmente está te defendendo porque você estava com muita fome, né? Então, quando você está com fome, você vai ver que o afeto central está dizendo que você tem um problema, né? Então, por exemplo, você sempre sonhou em ter um carro maravilhoso e compra esse carro. Depois você vai vendo que você não fica mais feliz. Você está beleza, já passou aquela euforia. Por quê? Porque hoje o bem-estar financeiro, ele vem depois do bem-estar físico, né? Se você, eu vejo por mim, pessoal. Hoje eu estava pensando antes de começar a aula, falei, puxa vida, no dia que eu não estiver mais sentindo essas dores para ficar sentado, para dormir, para fazer minhas atividades de vida diária, puxa, eu vou ser mais feliz ainda, né? Então você vai entendendo que quando você estiver cansado, seu afeto central está negativo. Quando você estiver com fome, teu afeto central está negativo. E isto vai interferir nas suas decisões, concorda ou não? Então, por exemplo, quando você pega juízes que vão decidir as sentenças perto da hora do almoço, eles erram mais. No final da tarde, eles erram mais, né? Então, nós sabemos que nós somos controlados pela nossa respiração, pela nossa emoção, pela nossa fisiologia emocional, né? Então, isso é importante vocês verificarem. E esse aqui é o quadro principal de todos os slides que eu projetei até agora. A emoção tem perto de 7 características principais, eu digo neurocientificamente dizendo, eu tenho tristeza, felicidade, raiva, medo, aversão, orgulho. Agora, o afeto central, pessoal, ou core afeto, ele tem 2 tipos de aspectos fundamentais. Ele tem a valência me diz se eu estou bem ou se eu estou mal, pessoal. E eu tenho a excitação, né? Traduzido pelo inglês, excited, né? Quer dizer, é a intensidade da valência, é o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou triste, o quanto eu estou bem, o quanto eu estou mal. Tudo bem? Simplesmente assim. Agora, o que vocês têm que anotar aí, pessoal? Vocês têm que anotar que a valência, que vai dizer se eu estou bem ou estou mal, totalmente diferente do que eu ensinei, por exemplo, alguns anos atrás em neurociência, pessoal. Significa, ela é controlada pelo córtex órbito-frontal. Então, nós tivemos alguns colegas, né, que começaram a usar, por exemplo, mais especificamente do que o capacete, começaram a utilizar o X+. E o X+ tem 2 eletrodos. Um eletrodo que é cerebral e um outro eletrodo que é corporal. Quando vocês têm os 2, pessoal, focado em áreas específicas, ele é muito superior, né? Então, vocês vão ver que eles já tinham estudado isso. Você tem um LED potente que fica no córtex órbito frontal e o outro que vai lá no tronco cerebral.
que vai liberar, dentre outros neurotransmissores, por exemplo, a serotonina. Mas que no tronco cerebral tem tudo a ver com o sistema nervoso autônomo. Então, você regula muito rápido quando você tem um foco no occipital. O capacete não chega aí, né? E o capacete também não chega no córtex pré-frontal. Ele dá estímulos em outras áreas. E o outro eletrodo você vai colocar ou no seu timo, você vai colocar no seu intestino. Bom, conclusão. A valência que vai dizer se você tem prazer ou desprazer, se você está bem ou está ruim, se você está positivo ou está negativo. Né? O controle de seus impulsos, tomada de decisão e a inibição de uma resposta comportamental negativa, ela é feita pelo córtex orbitofrontal. Então, conclusão, nós temos que entender que o afeto central é o que explica a relação corpo e mente, e no córtex, né, nós temos a orbitofrontal, o quanto, né, e como é que eu estou bem. Agora, em termos de intensidade, vocês vão ver que a excitação, que é um alerta neurofisiológico, né, que é o estado de responsividade da pessoa ao estímulo sensorial, e que é feito, né, pelos queratinócitos, né, quer dizer, o epiblasto, os nervos à flor da pele, que é a medida da magnitude da resposta, se está forte ou fraca, energizada ou enfraquecida, é feito pela amígdala. E nós, muito tempo, alegávamos que a amígdala cerebral era no caso, né, um órgão ligado somente ao medo. Não, pessoal, ele é ligado demais à emoção. Deu para entender? Córtex pré-frontal e amígdala cerebral. Vamos prosseguir. Bom, então essas duas estruturas, elas têm importância no desenvolvimento da emoção e da memória. Quer dizer, então vocês podem anotar que o córtex orbitofrontal e a amígdala também estão ligados ao hipocampo. Tudo bem? Quando você tem uma memória negativa, você pode dizer, eu tenho uma valência negativa. E quanto foi essa valência negativa, ela vai ficar na amígdala, porque a amígdala, pessoal, ele é um alerta, né? Pô, se você está numa floresta escura e você passa e você vê um vulto meio tortuoso, você não sabe se é uma cobra, um bicho que pode te matar ou te picar, ou se é um tronco, né, de árvore ou um galho. Mas como é que você vai saber? Você não vai saber, você não está enxergando. Então, você tem receptores para dar essa informação. E nesse caso, pessoal, né, o que você toma de decisão pode salvar a sua vida, né? Obviamente, se você tiver com tudo em cima, né, com o carro, com os pneus certinho, combustível, você não vai ficar esperando para ver se aquilo lá é um galho, você vai sair correndo de lá, né? Então, quem faz isso é a amígdala. Deu para entender? Então, nós temos estruturas no cérebro, e aí, se você for mordido por um cachorro, você vai ter no seu sistema da amígdala, que vai estar ligado ao seu hipocampo para te proteger, que é memória, né? E que vai dizer assim: cuidado, né? Aquele cachorro, porque você já foi mordido por aquele cachorro. E é assim que funciona. Então, pessoal, eu quero que vocês anotem. Tanto o córtex orbitofrontal quanto a amígdala tem acesso contínuo às informações do seu estado corporal e do ambiente ao qual você vive ou viveu. Eles vão integrar as informações para controlar a sua homeostase corporal ligada ao seu ambiente externo, que vai dizer se você está bem ou se está mal, você está dentro de uma estrutura de sobrevivência. Olha só, coloquei exemplo das aves para vocês. O que é exemplo das aves? Isso tudo começou a ser estudado por Harvard, pessoal, por um biólogo. E o que ele fez? Ele pegou aves da mesma espécie e colocou temperaturas diferentes para elas, né? E ele colocou, por exemplo, um pedalzinho onde elas podiam bicar e colher determinados tipos de bolinhas de ração. Então, as aves que estavam, pessoal, num calor agradável, estavam homeostaticamente estáveis, elas comeram menos. Isso é até fisiológico, né, pessoal? Se está com excesso de calor, você come menos, você vai até se hidratar mais, né? Mas as aves que estavam com frio comeram mais, até porque explica fisiologicamente, porque você come mais para dar mais calor, etc., no seu corpo. Mas isso foi transportado para o ser humano, e isso hoje explica determinadas adoções de comportamentos, pessoal. E isso depois vem corroborar muito a todos nós que trabalhamos entre corpo e mente, tá bom? O segundo exemplo é conosco mesmo, né? Seres humanos, experimenta você, né, ter acordado
e você ter tomado um café da manhã maravilhoso com a sua esposa, né, num hotel legal, ou na sua casa, né, teu cachorro está lá quietinho, está tudo dando certo, e aí uma operadora de telemarketing te liga. A probabilidade de você tratá-la bem vai ser muito grande. Agora, seus filhos já, né, seu cachorro fez cocô não devia, fez xixi não sei o quê, você quebrou uma xícara, vocês estão atrasados para levar seus filhos, a probabilidade de você receber um telefonema de uma telemarketing tentando vender e você mandar ela para aquele lugar vai ser também muito grande, né? Então, entre aspas, pessoal, nos comportamos segundo o que nós sentimos pelo nosso corpo, deu para entender? Porque a gente separava emoção, e emoção, segundo Descartes, né, pessoal, é coisa do cérebro. E o corpo separado. Mas não, pessoal, Damásio, né, português, que é extremamente conhecido em neurociência, ele provou que isso é bem ao contrário, né? Então, eu falei para vocês, número um, vocês têm que avaliar o espossoma, que é o seu imprinting, é o seu passado, é como você foi constituído, em que condições e ambiente. Número dois, você tem que saber interpretar genoma, tudo que é teste genético, né, que vai expressar as falhas do seu genoma. E número três, agora vocês anotem o que é o intestino, quer dizer, você tem que saber que o eixo intestino-cérebro corrobora dentro da manutenção dos principais neurotransmissores. Exemplo, a própria serotonina e dopamina, né? Então, eu dei aula ontem e mostrei para vocês o que acontece com excesso de dopamina. Hoje, todas as pesquisas neurocientíficas mostram que você, quando tem excesso de dopamina, você explica determinados tipos de problemas emocionais graves, né? Como esquizofrenia, como bipolaridade. Isso é excesso de dopamina, porque você tem uma falha bioquímica, né, dentro de uma enzima que vai degradar a dopamina. A gente sabe que a dopamina, 90%, ela é produzida nos intestinos. E a serotonina também, só nos núcleos da RAF, aqui na região occipital, ligada ao tronco cerebral, que está ligado ao sistema nervoso autônomo, controla uma parte pequena da serotonina, né? Então, pessoal, o cérebro hoje, pela neurociência atual, é considerado uma máquina de previsão. E essa máquina de previsão, ela está sempre predizendo continuamente o futuro. Pessoal, e o futuro evidenciado pela emoção da surpresa. Todos vocês que têm feito os 239 cursos de leitura biológica, né? Hoje tem genérico para tudo, então você vai encontrar isso aqui, ó. Está escrito em 2019 como tópicos da ciência cognitiva. Isso explica o seu DHS, né? Aquela surpresa que você não estava esperando e que vai sinalizar. Então, olha só o que eu escrevi para vocês. A surpresa é evocada quando você encontra um evento que não corresponde à previsão do seu cérebro. Isso é o DHS, né? Que são sinais para a mente inconsciente que o seu sistema pode estar com defeito e precisa de revisão. Interrompe o processo mental consciente, transfere isto para um evento de atenção inesperado. Então, o imprevisto, pessoal, quando ele passa a ser uma ameaça, você aumenta demais o simpático. Todo mundo está me acompanhando, sim ou não? Se aumentou o simpático, as suas ondas cerebrais também vão mudar. Você consegue entrar em alfa, pessoal, quando você está com o simpático ligado demais? Não. Então, eu disse a vocês que nós não devemos só interpretar o sistema nervoso autônomo, mas nós devemos interpretar as ondas cerebrais, a situação ao qual o paciente, né, o seu cliente está vivendo e tentar criar uma linha do tempo adequada à sua individualidade biológica e não escutar o que eu escuto de colegas dizendo, olha, quando você tem um problema no ombro é porque você teve esse tipo de emoção. Pessoal, pelo amor de Deus, isso é, para mim que sou neurocientista, é difícil de engolir. Agora, você imagina para um médico ou outras pessoas da área da saúde, a gente passa, né, por desacreditado. E nós cavamos e colhemos o que nós plantamos, né? Então, se o cérebro é uma máquina de previsão, pessoal, estas previsões têm que estar sempre ligadas a uma chave de sobrevivência. De novo, qual é a chave de sobrevivência, pessoal? É o que o seu corpo sentiu e como ele informou o seu cérebro.
E o caminho onde isso acontece muito é a conexão, anotem bem grande aí, a conexão neurocardíaca. A conexão neurocardíaca é o que o seu coração informou o seu cérebro, mas ele começa pelo intestino primitivo, pessoal. Então, quem forma o seu cérebro logo nos primeiros dias de vida são o seu intestino primitivo. E o afeto central, quando a gente fala de envelhecimento, de anti-age, são as informações que nós precisamos para averiguar a nossa homeostase, a nossa sobrevivência do nosso corpo. Então, todos nós agimos instintivamente. Alteramos nosso estado mental. Pessoal, a última linha vocês têm que deixar claro para falar para os seus pacientes. Todos agimos instintivamente. Alteramos nosso estado mental através das informações corporais. Então, estudar em fisioterapia integrativa, em saúde integrativa, intestinos é obrigatório. Não é ficar medindo hormônio só, pessoal. Isso é ridículo, porque os hormônios são o comportamento do corpo que não está bem, controlo não. Então, você tem um desequilíbrio de hormônio, eu vou te dar hormônio? Peraí, mas às vezes os meus hormônios desequilibraram porque aquele perfil lipídico, por exemplo, alterou porque as camadas internas da mitocôndria estão maus. E eu falei para vocês que as mitocôndrias vieram na história através de conversão e adaptação de bactérias. Então, quando eu falo em bactéria, eu tenho que pensar em quê? Bactérias gram-positivas que vão deixar a gente alterado com lipopolissacarídeo e vão aumentar, porque eu falei para vocês em todas as vezes que eu dei curso para vocês, que a inflamação de baixo grau começa nos intestinos, né? E uma pessoa idosa, se a minha mãe foi idosa e foi idosa, pessoal, ela fez o meu cérebro inflamar mais, né? Mas ela não sabia. Mas hoje nós sabemos, então nós podemos trabalhar com pré-natal hoje de maneira bem diferente, né? Então, olha só esse slide, ó. À medida que ficamos mais cansados e famintos, nós temos, então, o meu core affect, o meu afeto central negativo. Isso afeta nossas decisões, igual do exemplo das aves, igual dei exemplo do café da manhã, e nós ficamos mais desconfiados, críticos e pessimistas, né? Então, é hora de escutar o nosso corpo, descansar, etc, tá? E aqui eu coloquei, pessoal, que os intestinos hoje estão ligados aos ciclos circadianos. Então, eu faço um pequeno adendo para vocês que estiveram conosco, né? Foram quase 70 alunos que eu formei em 2 turmas aí de terapia manual. Pessoal, eu falei muito para vocês que o ciclo circadiano, ele regula o que é, no caso, os nossos relógios, que são nossos relógios biológicos, né? Então, eu como nutricionista, o que eu mais tive dificuldade de tratar é encefalopatia hepática. Uma pessoa que, por exemplo, tem um problema hepático, né, como uma cirrose, pode ser uma cirrose alcoólica, pode ser uma cirrose, por exemplo, esteatose hepática, que destrói o seu fígado. Quando destrói o seu fígado, você destrói o sistema nervoso autônomo através do ciclo circadiano. E quando você regula, pessoal, o ciclo circadiano, o seu fígado melhora. Olha que interessante, né? Então, isso que eu expliquei para vocês, que é fazer fotobiomodulação nos órgãos, e isso nós fizemos uma revisão sistemática grande agora, em uma meta-análise, porque isso a gente mandou, inclusive essa semana, o professor Daniel, para o CEP, né, o Comitê de Ética em Pesquisa, para poder comprovar o que nós estamos fazendo de pesquisa, colocando as mantas no intestino, etc. Eu li artigos que me deixaram muito contentes. Então, eu volto a insistir para vocês que estão fazendo curso conosco. Cada vez aumentem mais, entreguem mais de 40 minutos das suas mantas colocadas sobre os órgãos emunctórios, porque isso tem tudo a ver. Tá vendo? Artigos recentíssimos mostrando que se eu regulo os meus órgãos, eu regulo meus relógios biológicos, eu regulo, então, os meus ciclos biológicos. E olha só que foi publicado pela Sociedade de Fisiologia Americana nos Estados Unidos, pessoal. Quando eu regulo o meu ciclo circadiano, eu regulo todo o meu sistema gastrointestinal e principalmente hepático. E hoje, conversando com a Márcia, ela falou, Afonso, depois que eu comecei principalmente a estimular meu pâncreas, meu baço, principalmente meu fígado, meus hormônios regularizaram, minha tireoide já está totalmente destruída. E o meu TSH e meus exames sanguíneos, meus níveis sanguíneos melhoraram. E eu não fiz nada. Eu só trabalhei com esses equipamentos, regularizando e limpando, né? Regularizando o meu fígado, o meu pâncreas e o meu baço. Quer dizer,
eu melhorei, ela equilibrou a circulação enterohepática, a qual eu já falei muito para vocês, né? Vocês aprenderam a liberar o diafragma, o nervo frênico, o ligamento hepatoduodenal, onde passa todo o sistema portal, tudo isso que vocês já tiveram, vocês vão linkar com aquilo que nós ensinamos, né? Então, eu queria que vocês anotassem, né? Nós temos que correlacionar o relógio central, porque ele é suficiente para conduzir, controlar e equilibrar a maioria dos ritmos metabólicos circulatórios. Eu disse a vocês que o primeiro tecido a se formar no feto, ele é o epiblasto e depois o sangue, pessoal, né? Então, toda a nossa informação de gametas vai via ritmo metabólico sanguíneo. Então, hoje, pessoal, a cronobiologia e a crononutrição se faz necessária de conhecimentos dentro do nosso curso, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, a maioria dos nossos relógios biológicos controlam os nossos ritmos metabólicos circulatórios. Por que você colocou esse slide aqui, pessoal? Professor, porque, tá vendo? Olha, primeiro que ele é uma revisão, ele é de 2022, e porque confirma aquilo que a gente vem ensinando para vocês. Quando vocês forem atender uma pessoa, não adianta você dar suplemento, pedir pela pessoa ir na sua clínica, não, você tem que corrigir a alimentação e os horários às quais esta pessoa leva as suas atividades de vida diária. O almoço foi feito para ser do meio-dia, no máximo a uma, não são as 3 horas, ninguém nasceu para jantar às 10 da noite, né? Tomar café, né, tipo 11 horas da manhã. Eu recebo muitas desculpas desses pacientes. Não, porque eu acordo 11 horas. O problema é seu. Você acorda 11 horas, você não vai tomar café da manhã, então você espera para almoçar, né? E você tem que regular a crononutrição com os relógios biológicos. Quando você faz isso, só de você fizer isso, você vai ter resultado bom. E eu falei para vocês para anotarem duas situações de um bom nutricionista funcional. Primeiro, você tem que ver o que o paciente come. Se ele come sempre a mesma coisa, ele tem uma monotonia alimentar. Se ele come pouca diversidade, ele tem uma monocromia alimentar. Uma monotonia alimentar e uma monocromia alimentar significa uma crononutrição alterada. Isso altera ritmos metabólicos. Não adianta você ficar tomando chá verde e fazendo jejum intermitente, e tomando Prolon, porque isso não vai regular se você não modificar a hora do seu exercício, a hora de você dormir, dentro das suas atividades de vida diária, tá? E quando você tem crononutrição alterada e uma monocromia, uma monotonia, você tem baixa variedade, né, de bactérias e você tem uma baixa de bactérias boas, tá bom? Então, é isso que eu estou dizendo a vocês. O sistema nervoso entérico, ele é muito importante para regular o sistema nervoso autônomo. Por isso, de novo, expossoma, genoma e microbioma, tudo bem? Então, este artigo, né, na Oxford University, de setembro de 2022, mostra, né, dentro do complexo, dos plexos de Meissner, né, e Auerbach, vocês têm aqui o controle do sistema nervoso autônomo. Então, lembrem, quem é que controla o sistema nervoso entérico, pessoal? Sistema nervoso autônomo. Então, vamos falar um pouquinho mais dele, né? Então, esses circuitos neurais, sejam eles cerebrais ou medulares, são controlados pelo nervo vago, pessoal, que está ligado ao trato solitário, certo? Então, eu tenho um núcleo do trato solitário na medula oblonga do tronco encefálico que controla praticamente o GLUT2, quer dizer, eu estou falando de sistema nervoso autônomo, nervo vago, estou falando de correlação metabólica com o fígado, por exemplo, tá bom? Então, aqui vocês têm, pessoal, o controle cerebral, vocês têm o controle de fígado, vocês têm o controle gastrointestinal. Então, não dá para separar. Então, quando eu disse a vocês que nós temos que levar a sério todos os protocolos que nós estabelecemos, seja por suplementos, seja por correção alimentar, seja através dos equipamentos, seja através de uma orientação de um novo estilo de vida, uma nova adoção de horários, né, para comer, o que eu vou comer, quanto eu vou comer. Então, isso é chamado, pessoal, de o sistema neuroimune cruzado. Então, o trato intestinal, pessoal,
como ele é densamente inervado, hoje a gente fala de neuroimmune crosstalk in the gut. Os americanos hoje têm mostrado que se você não equilibra o sistema nervoso entérico, você não tem uma modulação do sistema nervoso autônomo. Ponto, tá? Então, isso é chamado do quê? De eixo autonômico ou simpático autoimune. Isso começou a ser estudado, né, pela estimulação do nervo vago, que reduziu a inflamação intestinal e melhorou a recuperação clínica pós-cirurgia abdominal, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, pesquisas recentes que reforçam as nossas sugestões para vocês, tá? Então, olha só, recentemente, prova-se que o fígado funciona como um centro para integrar, comunicar informações ambientais intestinais ao cérebro. Não sei se vocês lembram das aulas, mas a superfície, se eu pegar o intestino e abrir, pessoal, aqui na sala, ele vai dar mais ou menos uma área de superfície de uma quadra de tênis, né? E o que eu acabei de falar para vocês? A veia porta é um tronco venoso que coleta o sangue venoso das vísceras abdominais, gastrointestinais, pancreas, vesícula biliar e baço, e o drena para o fígado, né? E como o sangue portal contém todas estas variedades de substâncias, nutrientes, metabólicos, bactérias, fatores relacionais, pessoal, o fígado é um órgão ligado ao intestino, inseparável, e que tem que estar sempre limpo. Então, hoje, pessoal, reforço a vocês todos os alunos, se você sugerir e souber explicar ao seu paciente o poder de fazer uma detoxificação com uma manta tão simples e barata como tem no Brasil, vocês vão se beneficiar de tudo isso. E vocês que usam isso clinicamente têm um resultado muito bom, né? Por quê? Primeiro, porque vocês têm uma ordem de drenagem. Nós começamos intestino, fígado com vesícula e rins e suprarrenal, depois você tem pulmões. Vocês não podem esquecer que, por exemplo, se você tem um desequilíbrio grande alimentar, você não tem como o sistema nervoso autônomo controlar isso aí. E aí ele explode a suprarrenal, pessoal. Então, a cascata final de um estresse é a suprarrenal. E quando a suprarrenal começa a adotar isso aí, você vai ter sérios problemas metabólicos, né? Então, primeiro, o eixo hipotálamico adrenal pituitário, hipófise e hipotálamo desregula, depois você vai para o estresse da adrenal. Então, olha só esta figura de novo, setembro de 2022, né? Quando você, pessoal, começar a usar, eu acrescentaria para vocês, todos que estão me escutando, então, de novo, ó, intestino, fígado, rins, pulmões, e eu acrescentaria o lado esquerdo do corpo, onde vocês vão pegar baço e pâncreas, e principalmente para pacientes que têm alergias qualquer. Eu nasci com alergia, com otorrinolaringologia, depois me operaram da adenoide, amígdala. Pessoal, isto é uma alteração de TH2, né? Vocês aprenderam lá, vou dar Ingestol, para TH1 vou dar Traumel, mas o que está escrito aqui, pessoal, que nós temos uma comunicação e uma função entre o trato gastrointestinal e fígado com o eixo cerebral que se liga aos conceitos muscarínicos, né? Então, pessoal, as células TREGs têm função primordial, então o seu intestino tem que estar bem, porque a circulação intrahepática a nível portal tem que estar bem, o seu fígado tem que estar bem para que o teu cérebro fique bem. Aqui onde vocês estão vendo meu cursor escrito NTS, pessoal, vocês estão vendo que o núcleo do trato solitário. Então, o que eu aconselho vocês fazerem nesta noite? Quando vocês querem desinflamar uma pessoa e rápido, vocês têm que fazer a fotobiomodulação, se você puder colocar uma árvore de Natal, melhor, então você coloca o capacete, o sublingual para quem tem problema hepático, pessoal. Para quem tem uma lentidão metabólica, tem que usar o sublingual junto com o capacete, associado às mantas mais o Neovana. Ficou claro, pessoal? Se você tem, como eu estou aqui, ó, pessoal, e eu tenho ainda o Apollo, você regulariza o sistema nervoso autônomo, você aumenta mitocôndrias e óxido nítrico com fotobiomodulação, e você estimula o nervo vago, que vai direto sobre o núcleo do trato solitário, na zona azul que vocês estão vendo aí, e você vai modular o que está escrito aqui, ó,
na Nature 2022. Pessoal, índice de impacto número 13, não tem revista mais top que essa daqui. E você vai fazer o quê? Você vai regular a sua sede, vai regular a sua fome, você vai regular o seu comportamento alimentar. Olha só que interessante, né? Então, de novo, se eu estimulo o nervo vago, eu diminuo a inflamação do meu sistema gastrointestinal e eu regulo, através da via intestinal, os meus problemas imunológicos. Isto, pessoal, o que tem de mais moderno hoje, né? Então, de novo, vocês devem obedecer à hierarquia dos órgãos remontórios e vocês têm que sempre ligar que a relação entre o intestino e o fígado é chamada eixo intestino-fígado, tudo bem? Nós já falamos de vários eixos, né? Então, nessa revisão sistemática, esses são os conceitos básicos hormonais que envolvem sistemas de estresse. E quando eu falo estresse, não é você ficar nervoso. Estresse é você comer mal, é você ter emoções ruins, né? É você lidar mal, né, com o ambiente, não fazer exercício. Então, o que eu coloquei para vocês? Vocês têm que avaliar quais são os seus estressantes externos ou internos, né, que o ameaçam e que são percebidos pelo seu sistema complexos neuroendócrino, tudo bem? E por isso que eu repito, pessoal, por que que eu indiquei para vocês comprarem equipamentos que mensuram o sistema nervoso autônomo? Porque é o único jeito de você saber se isso é preditivo ou não. Se você tem baixa variabilidade, você tem baixa capacidade de combater esses tipos de estresses, né? E que você vai ter, então, uma dificuldade de avaliar essas impressões epigenéticas no genoma humano que são impressos. E aqui eu trago uma outra revisão que mostra o nervo vago e o sistema nervoso autônomo durante o desenvolvimento fetal, né, que explica a busca daquelas janelas críticas que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, ontem, quando eu falei, por exemplo, pessoal, de um problema que envolve a dopamina, eu falei, opa, eu vou ter problema. Se eu tenho uma baixa degradação de dopamina, eu vou ter sério problema na formulação de noradrenalina. Então, você vai deprimir, né? Então, essas janelas críticas são totalmente dependentes do estado do nervo vago. Então, todo mundo que teve um passado ruim, você tem que indicar para o seu paciente vir fazer estimulação do nervo vago, tá? Então, essas janelas críticas, né, elas podem ser monitoradas, obviamente, pela avaliação do estado do sistema nervoso autônomo e especificamente do nervo vago. E aí eu coloquei aqui, ó, esse artigo, ele se concentrou mais, pessoal, nos comportamentos fetais, no estilo de vida, nas patologias maternas, na saúde, na disfunção placentária, no trabalho de parto, nas condições da incubadora e a exposição a drogas, né? Então eu coloquei artigos extremamente recentes e que vão explicar isso para vocês, né? Então eu disse a vocês que a percepção das sensações corporais é chamado de core affect, né, pessoal? Que é, então, o nosso afeto central, e normalmente nós temos que entender que nós temos que implementar estratégias para aumentar ou diminuir a intensidade da experiência emocional. Então, quem é muito atacado vai ter que diminuir, quem é muito lerdo vai ter que aumentar. Então, como que nós nos percebemos, pessoal, né? Esse slide eu achei muito interessante quando eu montei, né? Então, a maneira como nós nos percebemos, sentimos as nossas emoções, são através do afeto central, pessoal. Então, a consciência corporal, ela está ligada, né, a todos os nossos sinais de amplificação somatosensorial. Pessoal, isto são feitos através de receptores. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, que quando eu tenho hipersensibilidade do corpo e da mente, quando vocês têm um questionário de rastreamento metabólico muito alto, vocês estão com os nervos à flor da pele, quem é que vai equilibrar essas informações? O toque sutil. Ah, mas osteopatia, quando eu manipulo, faz isso? Não, pessoal. Ah, aquelas técnicas que você ensinou de terapia manual, que vai na derme, nos ossos, vai regularizar isso? Não, não vai. Então, é só o toque sutil, seja micro, PNS, Boeing, crânio-sacra, dermoneuromodulação, são toques bem sutis, vão regular isso, porque neurocientificamente eu escrevi para vocês. Reprograma
sensações corporais sutis e equilíbrio do sistema nervoso autônomo, né? Então, o último eixo que eu vim falar para vocês é o eixo coração-cérebro. Então, as influências do coração na função cerebral, ele pode inibir ou estimular. Eu falei para vocês que é chamado o quê? De ciência neurocardíaca. Vocês têm as impulsões elétricas, pode afetar as suas percepções e, obviamente, seu desempenho, comportamento, as suas decisões do dia a dia, né? Então, isto, pessoal, é feito principalmente por uma reação somática que é mediada pelo sistema nervoso autônomo. E ela vai, obviamente, estar correlacionada às suas decisões, né? Voluntárias ou não, né? Então, segundo Damasio, que é esse português que a gente já leu vários livros dele, olha o que ele escreveu, pessoal. Temos, e essa frase é outra frase que vocês puderem pegar esse material, vocês devem decorar para falar para os seus pacientes. Ó. Temos a necessidade de nos compreender, de nos entendermos como seres inteiros, nos quais a ação de pensar e sentir são mais eficientes quando atuam de forma integrada. Todo mundo entendeu? Se eu penso bem, não tem nenhum chiado na minha mente, e eu sinto bem, pessoal, eu estou em equilíbrio. Ficou claro? Lembra? Então, de novo, o core affect, ou afeto central, tem a sua valência, que é controlada pelo córtex orbitofrontal, e eu tenho a minha excitação, é o quanto eu estou bem, né? A minha intensidade, ele é controlado pela amígdala. E ambos controlam as nossas decisões e eles estão ligados ao hipocampo. Portanto, pessoal, os últimos estudos de neuroimagem demonstraram que a nossa consciência corporal e a nossa regulação emocional compartilham de circuitos cerebrais comuns. Ficou claro, pessoal? Córtex orbitofrontal e amígdala cerebral com hipocampo, tá? Então, olha só esse slide para todos nós fisioterapeutas. Pessoal, hoje é muito importante nós entendermos qual é o benefício quando você trata de técnicas que vão via corpo e melhoram essa consciência corporal. Isso está ligado à regulação afetiva. E ela engloba 3 dimensões. Número 1, propriocepção, que é a capacidade de reconhecer a localização do corpo, sua posição e orientação. Nós vamos perceber articulações, tensões musculares. A interocepção, que é a nossa construção multidimensional, que considera como as pessoas recebem, avaliam e respondem às sensações corporais internas que eu acabei de falar para vocês, que isso tem ligado ao núcleo do trato solitário, né? E a atenção plena, pessoal. Quando eu estou atento ao que eu sinto, ao que eu penso e como eu me comporto, a ficha cai e eu consigo evoluir na minha vida, né? Então, a consciência interoceptiva, que é como eu sinto o meu corpo, eu coloquei em caixa alta. Cada indivíduo tem seu contexto e a sua história, e é um mundo em si mesmo. Por isso que eu falo que não tem condições de você falar, olha, você tem um problema aqui, isso pode ser isso, isso, isso. Não pode ser, porque ninguém tem o mesmo padrão, pessoal, desculpem, né? A individualidade biológica nos afasta desse tipo de raciocínio matemático, né? Então, a maneira como esses múltiplos fatores interagem entre si com o meio externo produz uma combinação específica que afeta como cada indivíduo interpreta o que é percebido pela sua consciência, influencia e regula suas emoções, tá? Então, existe uma correlação neural, pessoal, que eu falo para vocês. E aí vamos pegar o gancho lá do começo da palestra, né, pessoal? Mudanças no ambiente externo são percebidas pelos sentidos exteroceptivos, quer dizer, pelos órgãos do sentido. E eles são projetados em regiões sensoriais com mapas neurais do mundo externo, que são chamados de mapas exteroceptivos. É isso que a gente faz quando aplica uma técnica sutil no corpo, tá, pessoal? Isso é chamado de rede neural interoceptiva, que liga córtex insular, córtex cingulado anterior, córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal ventromedial e dorso lateral, né? E essas estruturas são importantíssimas para monitorar o seu estado víscero-sensorial emocional e regular seus comportamentos, tá? Então, o córtex insular, ele faz parte dessa rede interoceptiva, e esses estímulos interoceptivos que ativam o córtex insular anterior
Por isso que eu falo para vocês, o toque afetivo, sutil, sensual, a sede, a fome, a distensão abdominal, o orgasmo, o amor materno, a tomada de decisão, a percepção repentina, a coceira, a dispneia, a manobra de valsalva, a frequência cardíaca, a distensão da bexiga, estômago, esôfago, pessoal, tudo isto é controlado pelo córtex insular. Por isso a minha insistência em dizer para vocês que nós temos que estimular o nervo vago cada dia mais nas nossas decisões de propostas, tá, pessoal? E vamos lembrar que a representação interoceptiva do corpo primário, ele pega não só a ínsula anterior, como a posterior. E a posterior está conectada à anterior e conectada à amígdala. De novo, nós voltamos no mesmo correlato neural que eu falei para vocês. E nós sabemos que em volta do coração você tem uma rede de neurotransmissores, gânglios complexos, proteínas, células de suporte, iguais às do cérebro do sistema nervoso central, tá? E para finalizar, pessoal, como a gente tem ensinado para vocês algumas sugestões de suplementação, eu vim aqui falar só sobre o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, pessoal. Pessoal, o GABA está ligado à consciência corporal. Eu venho falando bastante do GABA para vocês, né? Então, se eu equilibro meu intestino, eu regularizo logo de cara dopamina e serotonina, né? Se eu tenho equipamentos que vão no meu cérebro, mesma coisa. Agora, se eu tenho, por exemplo, um Miltapod e eu entro com um programa de GABA, onde eu tenho que colocar, principalmente, né, dentro do meu temporal, e eu sei que o meu temporal esquerdo, ele que vai me levar mais à positividade de pensamento, eu chego aqui, acho, né, o programa de GABA, pessoal, e vou colocar esse programa de GABA aonde? Em cima do meu temporal, né, ou o parietal esquerdo, né? Então, quando eu estou atendendo esse paciente que está muito negativo, né, está, entre aspas, muito abalado, eu vou pensar de prescrever, às vezes, uma ashwagandha, né? Eu prescrevo diretamente um lipossoma, né, de GABA, porque o GABA, pessoal, na ínsula esquerda, por isso que eu estou à esquerda, está particularmente associado à atividade neural durante a consciência interoceptiva. E o GABA é componente na perturbação, nas perturbações do humor e do tônus corporal. Então, todos nós que trabalhamos com o corpo temos que reestudar a função GABA sinérgica, tudo bem? Então, vamos abrir aqui para os professores, abrindo primeiro para a pessoa que está mais perto de mim aqui, ó. É lá, ó. Senão você senta do meu lado. Oi. Não. Bem, olha só que prazer, ela vai estar sentadinha do meu lado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou ao vivo, mas online ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Quando o Afonso falou de toda a aula, fez pensar umas coisas o professor Carlos também pode falar. Da PNS, né, quando eu fiz a formação, o professor Felipe Neves sempre associa muito as alterações de equilíbrio com TDA ou TDAH ou hiperatividade. Então, será que esses pacientes, às vezes, a primeira das coisas que a gente tem que pensar, né, nessas crianças, geralmente, né, ou adolescentes com TDA, TDAH, é a gente pensar que eles precisam se sentir seguros, né, trabalhar em cima desse sistema nervoso autônomo, estimular o nervo vago, trabalhar com toque sutil e pensar que eles precisam se sentir seguros. Mas daí me vem uma questão, né, será que esse paciente não tem, porque quando a gente faz o teste, a gente geralmente ele fala que 90% dessas crianças apresentam déficit de equilíbrio. Mas será de onde vem esse déficit de equilíbrio? Será que vem da pisada? Será que vem numa alteração de equilíbrio propriamente dita? Ou será que vem dessa interocepção? Ou será que vem dessa hipersensibilidade que o corpo apresenta, né? Então, dentro da PNS, a gente consegue ver se está sistematizado, generalizado, se ele está com todos os X lá marcados, né? Para quem já viu o professor Carlos explicando o pélvico. Então, eu acho que vale a pena daí a gente trabalhar, ver se esse paciente é psicossomático, se ele é somático emocional, se ele está com alteração de equilíbrio pela pisada, ou se ele vem por conta dessas inseguranças. Eu acho que vale muito a pena a gente raciocinar dessa forma.
Obrigada e boa noite. Obrigado, vizinho aqui. Deixa eu ver aqui. Então as meninas não estão, o professor Carlos vai falar. Olá, pessoal. O gancho que a Miriam falou, né, até para complementar, para quem estava no curso, ouviu no curso agora de Sistema Nervoso Autônomo do Afonso, a gente falou um pouquinho, né, do sistematizado, dos tipos de sistematização, né, generalizado, lateralizado, por aí vai. Dentro de tudo isso que o Afonso falou e do que a Miriam falou, a gente parte de um princípio que nós todos viemos num processo, falando um pouco da PNS, viemos num processo de construção, né? Então, eu até falo isso para os meus pacientes. Nós somos os únicos animais que nós não nascemos e já andamos. Nós precisamos de um processo para aprender todo esse caminhar. E a gente vai adquirir, vamos dizer assim, uma marcha aí próxima do adulto a partir dos 2 anos de idade. Todo esse processo, de a gente pensar no processo, né, no neurodesenvolvimento, no próprio neurodesenvolvimento. O Afonso fala bastante do nascimento, do parto, da gestação. Se essa criança vem em um ambiente que às vezes é um ambiente que ela se sente em risco, né? Ou pais que brigam muito, ou pais que se separam, ou todo esse processo vai alterar toda essa construção dessa criança. Então, eu até brinco às vezes, né? Eu falo assim, como é que uma pessoa consegue prestar atenção em algo, sendo que ela se encontra, ela não se sente tão segura, ela fica a todo momento se achando em risco, né? E também essas crianças nunca vão conseguir ficar paradas, porque a todo momento o sistema nervoso autonômico dela vai dar uma resposta para que ela sempre fique preparada para lutar ou fugir. Por isso que ela sempre fica tensa, sempre se movimentando de um lado para o outro. Então, isso pode dar alguns falsos diagnósticos, né? Então, essa questão de parar de tentar regularizar o sistema nervoso autônomo, o Afonso, ele mostrava, né, acho que foram nas primeiras turmas, talvez, não foi o Afonso, desculpa, o Felipe mostrava alguns estudos de crianças que treinavam o sistema nervoso autônomo só na respiração, só com treinos respiratórios, e isso elas conseguiam ter um melhor foco, ficar um pouco mais tranquilas, né, ter uma concentração um pouco melhor. Então, o sistema nervoso autônomico é extremamente importante para a gente regularizar nessas crianças, tá bom? Nos pacientes, a questão da interocepção, da propriocepção, é muito importante a gente passar para os nossos pacientes. Tá joia? Obrigado, Afonso. Obrigado, pessoal. Obrigado. Diogo? Aqui, Afonso, boa noite a todos. Eu sei que, ultimamente, né, os pacientes, eles têm vindo cada vez mais conscientes do que eles têm, cada vez mais questionadores, né? Então, hoje foi falado bastante sobre genoma, espossoma, genéticos. E eu, por exemplo, quando uma pessoa ela chega para mim com uma percepção de saúde zero, é uma pessoa que eu não vou fazer um pedido, por exemplo, de um teste genético para essa pessoa, no primeiro momento, pelo menos, porque é uma pessoa que nem se hidrata direito, ela nem faz o que ela tem que fazer, ela nem respirar, ela respira. Então, às vezes, um equilíbrio do sistema nervoso autônomo, um equilíbrio da parte metabólica normal, assim, de você se hidratar, de você ter uma alimentação basicamente ali, o mínimo possível, você já vai melhorar muito dessa pessoa e da percepção da saúde dela. Agora, hoje, por exemplo, peguei um paciente que ele veio com informações assim, outro nível. Eu achei que ele era da área da saúde e ele trabalha com TI. Então, é uma pessoa que é extremamente consciente, ligada, entendida, e aí, quando você entra com esses tipos de pedido, né, onde o teste genético ele vai fazer muita diferença, porque essa pessoa, ela se entende, né, e uma coisa muito interessante, que numa aula que eu tive ontem do Vitor, ele fala sobre o quanto nós conhecemos as pessoas, os pacientes, quanto a gente conhece de doença, de cuidado, mas ninguém conhece mais essa pessoa do que ela mesma. Ninguém sabe das coisas que ela melhora,
que ela piora. Então, é muito importante da gente ouvir essa pessoa, e quando a gente ouve essa pessoa, entende o que ela passa, e aí consegue pegar nessa parte genética, você consegue individualizar e ir bem pontual onde a gente realmente precisa. Aí entram todas as nossas técnicas que a gente faz de forma muito mais assertiva, né? Eu gosto de usar a palavra de estratégia, né? Usar de forma estratégica momentos do dia onde a gente suplementa, onde a gente orienta, onde a respiração entra melhor. Então, é importante a gente sempre pensar nisso, como os pacientes estão vindo cada vez mais ligados no que a gente faz e mais ligados na melhora também, né? Tem muita gente já querendo fugir de medicamento, não aguento mais esse remédio, eu não melhoro. Então, vamos ficar ligados nisso, porque realmente vai fazer diferença individualizar essas pessoas cada vez mais. Valeu. Obrigado. A tua observação é muito importante. Ontem, só como complemento, pessoal, acabamos fazendo uma avaliação, fui submetido a uma avaliação completa de tudo isso, e logo depois a gente sai com várias recomendações, né? Com recomendações de ondas cerebrais, né? Dentro da estimulação neural, que é feita por exemplo, pelo Brain Tap, e também padrões respiratórios que cada um tem, né? E quando você faz, por exemplo, o Nervo Express, você faz um padrão respiratório intenso, mais uma nova de valsalva, e isso é um diagnóstico diferencial para aquelas pessoas que foram submetidas a este estresse, né, que é um estresse bom, e melhoraram no seu padrão respiratório, igual, né, o professor Diogo está falando, é onde você tem que pedir para essa pessoa respirar. Como o Diogo falou, tem pessoas que não sabem respirar nem ao repouso, né? Não conseguem equilibrar o seu dia a dia para lidar com as suas, entre aspas, né, pressões diárias. Isso é muito importante, igual a Viviane perguntou, né? Bom, mas cada um de nós, pessoal, tem que ser treinado. Então, quando o Diogo falou, estratégias é muito importante, né? O Carlos estava falando das correlações quando a gente faz os testes, as pessoas que estavam aqui em São Paulo, ele deu uma palhinha, né, sobre a prática neurosensorial, e eu quero avisar vocês de novo, nós vamos abrir inscrições exclusivas para uma formação para quem tem já a micro, né, ou TME, nós vamos abrir um grupo só de prática epidérmica, né? A epiderme, para quem faz a PNS, é o general, né? É o controle do corpo e o controle da mente através de pontos epidérmicos, aos quais foram estudados pela neurobiologia francesa, que você não passa mais do que 4 gramas em cima de algum ponto. Não, então, é altamente complementar. E tudo isso que a professora Miriam falou, quando você pega um TDAH e você tem uma diminuição de propriocepção, você tem uma diminuição da interocepção e você tem uma diminuição do input que vai ao sistema nervoso autônomo, né? O vago no trato do núcleo solitário não vai trabalhar essa interocepção que está correlacionada à propriocepção. Então, eu queria que vocês pegassem tudo isso que a gente montou, pessoal, que foram horas e horas, dias e semanas para montar uma aula dessa, que vocês correlacionam com a sua prática, né? E, obviamente, surgirão dúvidas, e a gente, cada um nos seus grupos, colocam, e a gente vai tentar dirimir essas dúvidas, né? Então, não percam essa oportunidade de estar com o Felipe Villeneuve, que é um cara que, cientificamente, clinicamente, tem revolucionado, né? Ele vem terminar uma formação de postura e emoção, e logo depois vai dar, e só são poucas vagas. Então, vocês que são alunos que estão sempre fiéis com a gente, vão ter esta preferência, né? Então, quando abrirem as inscrições, porque senão vai acabar, como acabou o TME, etc., e aí vocês têm essa preferência, não perca essa oportunidade, porque é onde ele me mostrou qual a correlação, né, dentro do afeto central. Ele que me explicou muita coisa, né? Então, muito obrigado a todos, obrigado aos professores, né? Christian, muito obrigado. Você tem algum recado? Só queria dar um recado para vocês, gente. Amanhã nós teremos uma live especial sobre dor crônica, que vai ser transmitida pelo Instagram do professor Afonso. Então, vocês estão convidados para participarem. E também deixei ali no chat de vocês o endereço do novo canal do YouTube do professor Afonso, se vocês quiserem seguir. O Afonso finalmente cedeu e
fez o canal dele. Agora nós teremos muitas novidades aí organizadas num canal dele de vídeos, de aulas especiais aí para vocês, tá bom, gente? Eu vou ver Obrigado, se viu? minhas filhas me ajudam a colocar as receitas delas, vai ser tudo aí no canal, tá? Aí, né, Marcelo, tem que dar, o que que tem que fazer lá, Marcelo? Tem que dar o quê? Que apertar o quê lá? É só se inscrever no canal e ativar o sininho, pessoal. Nós estamos colocando muito material. Hoje colocamos bastante manobras, né, Afonso, para fazer com os pacientes, né, os vídeos já estão tudo lá disponível para vocês. Pessoal que fez o curso, todas as manobras para o nervo acessório, como vocês pegam aquele link e direcionam isso para os seus pacientes. Eu gravei tudo para facilitar a vida de vocês, né? Então, vocês vão lá e falam, olha, faça isso na ordem tal, e é assim que nós vamos alimentando aquele canal, tá? Então, pessoal, muito obrigado, Deus abençoe a todos.